Bom dia! Bom dia, pessoal! Deus abençoe muito nossa quarta-feira, que seja um dia cheio da presença de Deus, mesmo que Ele nos cubra com as bênçãos, nos proteja, nos leve para o centro da vontade dEle, seja as palavras dEle, que Ele abra os nossos olhos mesmo e nos dê entendimento. Amém? Deixa eu só chegar esse outro celular aqui pertinho, pra parecer que eu tô olhando para as duas telas. Acho que tá. Bom dia, pessoal. Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, né? Estamos aqui mais um dia. Que felicidade. Deus ter nos concedido mais um dia de vida, mais uma oportunidade de estarmos juntos aqui, conhecendo mais um pouco dele, vivendo em tua presença mesmo, buscando verdadeiramente dele. É uma alegria para mim estar aqui com vocês todos os dias, viu? E quem tá entrando agora pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui de segunda a sexta, de 8 horas da manhã. Temos o nosso grupo de devocional no WhatsApp. O link tá na bio do Instagram. Já dou os recados antes pra gente já passar, né? Mas é isso, nós estamos juntos aqui no mesmo propósito, de buscar a presença de Deus. Amém? G. Martins, que linda você, muito obrigada pelo carinho, viu? As lives estão ficando salvas no YouTube, tá? Quando acaba a live aqui, eu já posto ela lá no YouTube. Então, se você tá aqui, vai lá e se inscreve, né? O YouTube é Isabela Noli, com 2 L's no Isabela e 2 L's no Noli. Amém? Hoje eu vou começar lendo um provérbio. Provérbios 15. Eu acordei lendo ele. E eu e minha mãe, a gente estava lendo junto. Eu falei assim, nossa, como que a Bíblia é realmente um ensinamento. Como que o Senhor nos dá passo a passo de como a gente vai agir, e caso a gente haja de forma contrária, ele dá até o resultado que a gente vai ter. Então, como é importante a gente conhecer da palavra de Deus, né? Logo depois nós vamos entrar em Romanos capítulo 13, tá? Que nós estamos lendo o livro de Romanos todo. Então, vamos começar em Provérbios 15. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Então, olha só como que é uma ação e uma reação. Quando você tem uma resposta calma, ela desvia a fúria. Como que você quer quebrantar uma pessoa mesmo? Quando ela tá nervosa, tá gritando, e você mantém a calmaria ali, né? A pessoa fica até sem graça de continuar brigando com você. Mas a palavra ríspida desperta a fúria. Então, quantas vezes nós agimos pelo contrário, né? A gente vai na mesma rispidez da pessoa, e a resposta, ela é a ira. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Então, o Senhor, ele sonda os nossos corações a todo momento, né? No momento que a gente está na multidão, no momento que a gente está sozinho, os olhos do Senhor estão por toda parte. O falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. Então, o falar amável, gente, você ser uma pessoa amável, isso também é um mandamento, porque o falar enganoso esmaga o espírito. O insensato faz pouco caso da disciplina de seu pai, mas quem acolhe a repreensão revela prudência. A casa do justo contém grande tesouro, mas os rendimentos dos ímpios lhes trazem inquietação. Olha só, mas os rendimentos do ímpio lhe traz inquietação. Sabe aquele ditado que a pessoa fala, você deitar a cabeça no travesseiro e não ter paz? É exatamente isso. Uma pessoa que é ímpia, que anda fora dos caminhos de Deus, uma pessoa ruim, uma pessoa que faz mal às outras pessoas, gente, a própria consciência dela, né? Então, a casa
As palavras dos sábios espalham conhecimento, mas o coração dos tolos não é assim. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas o coração do justo o agrada. O Senhor detesta o caminho dos ímpios, mas ama quem busca a justiça. Há uma severa lição para quem abandona o seu caminho. Quem despreza a repreensão morrerá. Gente, tem um cabelo aqui, saiu. Mas, olha só, isso que a gente fala todos os dias, né? Que o resultado do pecado é a morte, a nossa morte espiritual, porque, né, que tá falando bem claro, há uma severa lição para quem abandona o seu caminho. Qual que é o caminho? A presença de Deus. Quem despreza a repreensão morrerá, que perde a presença de Deus, né? Então, não tem nada pior nessa vida do que a gente passar uma vida longe da presença de Deus. Já é uma consequência, assim, que se você tá vivendo, né, uma falta de paz, tá vivendo longe mesmo, provavelmente você sente isso. Então, realmente, o Senhor ama quem busca a justiça. A sepultura e a destruição estão abertas diante do Senhor, quanto mais o coração dos homens. O zombador não gosta de quem o corrige, nem procura a ajuda do sábio. Então, olha só, não gosta de quem o corrige. Geralmente nós somos assim, né? Muito donos de si mesmo. A gente não gosta que ninguém corrige, que ninguém nos repreenda. A gente não gosta de buscar a ajuda de ninguém, porque nós já sabemos tudo, já damos conta de tudo. E o Senhor tá falando que isso é ser uma pessoa zombadora, né? Porque a gente precisa, assim, uns dos outros. A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Como isso é claro, né? Quantas vezes o nosso coração está angustiado e no nosso rosto a gente consegue perceber isso. A angústia do nosso coração transparece por toda o nosso corpo dá sinais, a nossa vida dá sinais. Então, a alegria, ela vem de dentro pra fora. Gente, só um minutinho, caiu? Eu acho que não. Eu tô lendo o Provérbios 15, tá, gente? Depois eu vou ler Romanos. Só tô lendo Provérbios 15. O coração que sabe... Gente, tá travada? Vocês podem me mandar um joinha se estiverem me ouvindo, por favor? Acho que tá ouvindo, né? Se vocês estiverem me ouvindo, vocês me falem, por favor. Acho que vocês estão me ouvindo. Ah, então ótimo, glória a Deus. O coração que sabe discernir busca o conhecimento, mas a boca dos tolos alimenta insensatez. Todos os dias do oprimido são infelizes, mas o coração bem disposto está sempre em festa. É melhor ter pouco com o temor do Senhor do que ter grande riqueza com inquietação. Olha só isso aqui que fala: todos os dias do oprimido são infelizes, mas o coração bem disposto está sempre em festa. Vocês já perceberam que o Senhor sempre fala pra gente guardar o nosso coração? Que dele provém a vida? É justamente por isso, porque um coração feliz, um coração que é regido pelo Senhor, que quando ele é alimentado de coisas de fé, que é alimentado da palavra de Deus, que é alimentado de esperança, ele provém alegria, né? Então, tudo que você for guardar, primeiramente guarde o seu coração. É melhor ter verduras na refeição onde há amor do que um boi gordo acompanhado de ódio. Isso é claro. Melhor uma casa simples, onde é governada por Deus, uma família que vive em paz, uma família cheia de amor, do que uma família que tem muitos bens materiais, mas não tem a presença de Deus, mas tem brigas, mas tem desunião. Isso é óbvio, né? O homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. Então, se nós queremos ser discípulos de Jesus, isso aqui é difícil, mas nosso papel é acalmar a discussão. O caminho do preguiçoso é cheio de espinhos, mas o caminho do justo é uma estrada plana. O filho sábio dá alegria a seu pai, mas o tolo despreza a sua mãe.
Gente, isso aqui é muito sério. O filho sábio dá alegria a seu pai, mas o tolo despreza a sua mãe. É um mandamento bíblico, honrar pai e mãe. A insensatez alegra quem não tem bom senso, mas o homem de entendimento procede com retidão. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Dar a resposta apropriada é motivo de alegria, e como é bom conselho na hora certa, né? Minha avó tinha um ditado que ela falava: quem não escuta conselho, escuta coitado, minha filha, então é melhor você me ouvir. Ela falava comigo. E o Senhor tá falando justamente disso, que os planos fracassam por falta de conselho. Então, como são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros? Então, cuidado com quem você tem se cercado. Se cerque de pessoas sábias, se cerque de pessoas que buscam a Deus, que se posicionam, que têm valores inegociáveis, porque são essas pessoas que vão te impulsionar na sua vida, que vão ser seus conselheiros. Então olha como isso também é muito sério. Se você estiver se cercando de pessoas com valores negociáveis, com pessoas que não sabem quem são, que não cercam-se da presença de Deus, que conselho você vai estar ouvindo? Isso é sério. O caminho da vida conduz para cima quem é sensato, mas para que ele não desça à sepultura. O Senhor derruba a casa do orgulhoso, mas mantém intactos os limites da propriedade da viúva. O Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas se agrada de palavras ditas sem maldade. O avarento põe sua família em apuros, mas quem repudia o suborno viverá. O justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra mal. Gente, falar antes de pensar é mandamento bíblico. O justo pensa bem antes de responder, né? Então, a boca dos ímpios jorra mal. Cuidado com o que sai da sua boca. Você pode ferir uma pessoa, né? Você pode amaldiçoar a sua vida com as palavras. O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Um olhar animador dá alegria ao coração, e as boas notícias revigoram os ossos. Quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. Quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. O temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. E a humildade antecede a honra. Então, gente, ouvir conselhos de pessoas sábias, né? Isso é muito importante. Nós não sabemos tudo na nossa vida, não. Então o Senhor está falando exatamente: olha com as pessoas que você se cerca, busque elas, busque conselhos, que seus planos darão muito mais certo. Por isso é tão sério a gente perceber e a gente tomar cuidado com quem a gente está ouvindo, com quem a gente está se cercando, né? Se são pessoas que verdadeiramente vão nos levar para o centro da vontade de Deus, ou vão nos levar a uma atitude tola, né? Então isso é muito sério. Eu quis ler o Provérbios 15, porque hoje nós vamos entrar em um capítulo um tanto quanto polêmico do livro de Romanos. Quando eu falei com você sobre o livro de Romanos, que foi escrito pelo apóstolo Carlos, gente, onde que eu tirei isso? Apóstolo Paulo, né? Uma carta mesmo escrita aos romanos. Eu falei com vocês que era um dos meus livros preferidos da Bíblia, porque ele nos ensina o verdadeiro cristianismo, como ser um verdadeiro cristão. Então, no começo do livro de Romanos, ele nos ensina quem nós somos em Cristo. Depois ele nos ensina, fala um pouco sobre a salvação pela graça. Ontem no capítulo ele falou sobre a nossa mudança de comportamento através do Senhor, né? Porque é através dele, pra gente conhecer os planos e se sujeitar à vontade de Deus, primeiramente a gente precisa ter uma mudança de mente. Então ela é de dentro para fora, permitindo que o Senhor nos molde. E hoje a gente entra no capítulo 13, que fala sobre a submissão às autoridades. Então fala um pouco sobre o cidadão, qual o papel do Estado, qual o papel do cristão na política, no Estado, né, sobre os governantes. Então, gente, eu vou ler a Bíblia, tá? Por favor, sem assuntos políticos nos comentários.
Aqui a gente não tá falando de partido político nenhum. A gente vai ler tão somente a palavra, até porque cristianismo, a Bíblia, não tem um partido político. Então eu sei que é um assunto polêmico quando você fala sobre isso, e por isso mesmo eu li Provérbios 15, porque nós devemos ser pessoas sábias. Cristão, ele deve buscar a sabedoria, né? A forma de falar, a forma de agir, a forma de questionar, né? Mas a gente precisa ler o capítulo 13, porque faz parte, nós estamos lendo todo o livro de Romanos. Então chegaria esse momento, vamos ler, mas é tranquilo, tá bom? Quanta gente na live, glória a Deus. Capítulo 13 do livro de Romanos, abre aí na sua Bíblia, pra gente ler juntos e entender um pouquinho desse capítulo. Todos devem sujeitar, já começa assim, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Ou seja, gente, todos nós devemos sujeitar-nos às autoridades, pois não há autoridade que venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Então, quem estabelece o governo é o Senhor. Quem estabelece todas as coisas na nossa vida é o Senhor. Por mais que muitas vezes nós não entendemos, nós não concordamos, nosso papel aqui não é esse. É entender que o Senhor é que estabelece, tá? Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Então a gente fala muito aqui sobre o quê? Sobre a soberania de Deus. Deus é soberano, ponto. Sobre todas as pessoas, sobre todos os governantes, sobre todas as situações. Lembra que lá em Provérbios 15 a gente leu que os olhos do Senhor estão por toda parte? Então, os olhos do Senhor também estão sobre todo o governo. E a gente vai continuar lendo aqui, vamos ver o que ele vai continuar falando. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Pelo que praticam o mal. Então, os governantes, eles estão lá em que papel? De servir a Deus. Isso é muito importante. Muitas pessoas, isso passa muito despercebido, né? Mas o papel lá realmente é ser um servo do Senhor. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Então nós não devemos temer as autoridades, né? A gente teme ao Senhor. A gente é regido pelo Senhor. Até porque quando a gente segue a Bíblia, quando a gente tem valores inegociáveis, a gente sabe o que é certo, a gente sabe o que é errado, a gente conhece as vontades de Deus para a nossa vida, né? Então, a gente sabe o que a gente deve e não deve fazer. Por isso a gente não deve temer ao homem, mas sim temer a Deus. Porque se algo está sendo contrário, por exemplo, à minha vontade, ao meu entendimento, a gente precisa entender que a justiça divina, ela é soberana, a justiça dos homens, por mais que a gente não entenda certas situações, pois é serva de Deus para o seu bem. Então aqui está falando sobre os governantes, eles são servos de Deus para o bem. A gente sabe que nem sempre é assim, né, gente, porque o homem, ele é corrompido, nós vivemos em um mundo caído, a gente não pode se esquecer disso. Por isso que a gente se frustra muito. A gente se frustra com as pessoas,
toda situação, em qualquer situação da nossa vida, né? A gente gera expectativa em uma pessoa e a gente se frustra com essa pessoa porque a gente coloca toda a expectativa nela. Só que a gente tem que entender que nós vivemos em um mundo caído, então existem sim coisas ruins. Nós vivemos, o homem tem o livre-arbítrio, né? Então ele tem o livre-arbítrio de escolher qual caminho seguir, o bem ou o mal. E por isso a gente tem que entender a soberania de Deus, que a nossa esperança está nele, por mais que as situações pareçam que vão mal, né? Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência, né? Consciência. E aqui a gente pode falar um pouquinho sobre as instituições de Deus, porque Deus instituiu a família, Deus instituiu a igreja, Deus instituiu o Estado. E aí, quando a gente pensa a questão da consciência, é a questão da honra. A gente pode falar muito sobre a família, que hoje muitas famílias estão sendo destruídas pela falta de honra, pela falta justamente dessa consciência da submissão, da autoridade. A gente vê nas escolas, né, os professores perderam a autoridade, perderam esse papel, né, de respeito. Então a gente precisa tomar muito cuidado nisso, porque quando tá falando aqui, não tá falando apenas do Estado, mas tá falando sobre as instituições que Deus regeu sobre a nossa vida. Um dos nossos primeiros ministérios é a nossa família. Então, às vezes, a gente quer mudar muito o mundo lá fora, a gente quer transformar todas as pessoas ao nosso redor, mas a gente não percebe quantas coisas nós estamos fazendo dentro da nossa casa que não alegram ao Senhor, né? Então, honrar pai e mãe é um princípio bíblico. Por mais que seu pai e a sua mãe não te honrem, não te respeitem, você não teve o amor que você merecia, porque você merece amor. Por mais que ninguém tenha te dito isso, ou você não tenha vivido esse amor, você merece ser amado, né? O Senhor, Ele nos ensina a amar. Então, quantas vezes a gente não tem, a gente vê famílias que faltam esse amor de pai e mãe. Mas mesmo assim você vai falar, Isabela, e mesmo assim eu vou honrar meu pai e minha mãe? Sim, é um princípio bíblico, né? O perdão, você liberar perdão sobre as pessoas para que a sua vida seja abençoada, para que você entenda e conheça o amor de Deus. Isso é muito bonito, né? Por mais errado que nós somos, por mais pecadores que nós somos, o Senhor nos amou primeiro. Mesmo assim, o Senhor nos perdoa diariamente, né? E nos escolhe diariamente. Por isso a gente precisa escolher amar as pessoas sobre todas as coisas. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. E isso também rege no sentido de que nós precisamos ser submissos às autoridades. Por mais que as autoridades estejam andando no caminho do mal, mas o Senhor vai falar um pouquinho sobre isso aqui, que ele fala que a gente precisa ser submisso aos governantes, mas a gente não pode nos calar, porque o governo, a nossa maior submissão deve ser ao Senhor. Então, por isso nós precisamos ter valores inegociáveis. Paulo é um exemplo claro disso. Ele foi extremamente perseguido por pregar o Evangelho. Né? Então, muitas vezes, o Estado se diz um Estado laico. E o Estado laico não quer dizer um Estado ateu, né? Quer dizer um lugar que a gente tem liberdade até religiosa. Infelizmente, muitas vezes não é isso que acontece. E os princípios cristãos vão sendo
massacrados dia após dia. Por isso que o Senhor fala o tempo inteiro, não sei se vocês lembram que nós lemos ontem no capítulo 12, não se amoldem ao padrão deste mundo. Por isso que quando a gente se dispõe a viver o propósito de Deus, a ser submisso à vontade de Deus, e submisso, gente, essa palavra dá o que falar, né? Submisso não é uma palavra ruim, tá? Submissão é você estar sob a mesma missão da pessoa. Olha que lindo! Você é submissa a Deus, você está sob a mesma missão de Deus, você entendeu o propósito de Deus para sua vida, você está disposto a segui-lo. Então, ser submisso à vontade de Deus é exatamente isso. Que fala, não se amolde ao padrão desse mundo, justamente por isso. Porque o mundo vai em uma direção e nós precisamos ir na contramão da direção do mundo. Então nós não podemos negociar os nossos valores. Nós não podemos negociar a palavra de Deus. Nós não podemos negociar. Entende? Por isso a gente precisa conhecer quem Ele é. Ontem eu abri uma caixinha de perguntas e várias pessoas me perguntaram como eu sei o que é da vontade de Deus. Primeira coisa, a gente precisa conhecer a Deus. Como que a gente conhece a Deus? Lendo a palavra. Então, quando Ele nos entregar um caminho, um direcionamento, a gente vai ter discernimento para saber se aquilo é ou não da vontade de Deus verdadeiramente. Se aquilo é ou não é de Deus. Entende? Porque você vai conhecer a Deus, você vai saber exatamente o que Ele quer e o que Ele espera de você. E aí ele continua: é por isso também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicados a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Isso aqui dá o que falar, né? Mas é um mandamento bíblico. Deem a cada um o que é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Porque a gente vive pela justiça divina. Não se esqueçam disso, tá? A gente vai se frustrar, nós vamos nos frustrar realmente com os homens. Por isso a nossa expectativa não pode ser em um governante, em uma pessoa, ninguém. A nossa expectativa deve ser em Deus. A nossa esperança é nele. A gente precisa se agarrar a Ele sabendo que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E como que a gente vai conseguir viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Com a mudança de pensamento. Então, entendendo que a vontade dele é soberana e que eu posso não entender nesse momento, mas eu vivo sob uma justiça divina. Entende? Então, a gente precisa se agarrar a isso. Então, a gente precisa honrar, dar honra a quem é de honra, temer a Deus, né? Pagar os tributos, pagar nossos impostos, né? Nós, como cristãos, nós precisamos estar de acordo com as leis. A gente precisa ser correto nisso. A gente precisa ter essa sabedoria. Muitas pessoas, elas querem se impor com agressividade, vencendo o grito. E a gente viu lá em Provérbios 15 que não é assim. Né? Nós precisamos ser sábios em nossas atitudes. Aí o Senhor até continua: isso aqui é muito difícil, é um dos mandamentos mais difíceis, eu sei, mas é um mandamento que nos ensina verdadeiramente a amar como Jesus. Porque amar como nós humanos, gente, o coração do homem, a gente sempre fala isso, o coração do homem é enganoso. Então, o nosso foco, o nosso exemplo deve ser amar como Jesus. Ele nos molda, Ele nos ensina como nós devemos amar, como nós devemos perdoar, como nós devemos servir, né? Então, ele fala aqui, ele começa, ó: não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Então, já começam: não devam nada
a ninguém, né? Se você tá devendo algo a alguém, chega pra essa pessoa, conversa com essa pessoa, pede perdão pra pessoa, negocia com a pessoa. Mas isso é um princípio bíblico também, né? Fazer todas as coisas corretas. Então, cristão também tem que ser bom pagador. A não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem nesse pretexto: ame o seu próximo como a si mesmo. Ame o seu próximo como a si mesmo. Lembra que ontem nós falamos muito sobre isso, né? E no capítulo 12 fala muito sobre a gente dar honra mais aos outros do que a nós mesmos, porque o ser humano, ele tende a colocar toda a honra a ele, né? E a gente questiona Deus em muitos momentos: Senhor, eu sou uma pessoa tão boa, eu faço isso, eu faço aquilo, a gente se coloca no centro, e nós não somos o centro, né? Nós não somos o foco. Por isso a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Um dos ensinamentos bíblicos é amar o próximo como a si mesmo. Então, primeiro a gente precisa conhecer quem nós somos. Por isso, a nossa identidade em Cristo, ela tem que estar tão certa. Por isso, nós temos que conhecer a Deus verdadeiramente, para sabermos quem nós somos, o que Ele espera de nós, como nós devemos agir, para que a gente tenha essa mudança de pensamento de dentro para fora, para termos uma mudança comportamental também com as outras pessoas. Então a primeira coisa é essa: a gente precisa amar a Deus sobre todas as coisas, né? Para a gente entender quem nós verdadeiramente somos, porque o mandamento de amar a si é para que a gente saiba amar o próximo, né? Para que a gente saiba amar o próximo. Então a gente percebe aqui que nós não somos o foco, né? Nós não somos o foco. Então, quando a gente fala muito sobre atos de serviço, é sobre isso, né? Tudo se resume a isso. Nós estamos aqui para nos dispor, para servirmos uns aos outros. Só que a gente está se esquecendo disso. A gente quer apenas ser amado. A gente quer apenas que tudo seja pra gente. A gente quer apenas ter direitos. E nós não queremos ter deveres, né? Nós não queremos ter deveres de nada. E amar é uma decisão. Porque você escolhe amar até os seus inimigos, que a Bíblia fala sobre isso. Ame os seus inimigos, né? Então, o nosso amar, ele deve ser uma decisão diária. Até aqueles que nos fizeram mal, até aqueles que você fala assim: meu Deus, é pela graça de Deus, gente. É tudo pela graça de Deus. Certas coisas a gente não vai entender. A gente não vai entender certas coisas, certos moveres de Deus na nossa vida. Nós não estamos aqui para entender certas coisas. Nós estamos aqui para crer. Nós estamos aqui para nos posicionar. Nós estamos aqui para viver esse ensinamento. E por isso que as pessoas estão disseminando tanto ódio por aí. Elas estão tão polarizadas. Por quê? Porque elas só amam o que convém. Elas só amam quem concorda com elas. Elas só amam quem é igual. Então, amar cristão, amar quem tem os mesmos valores que você, amar, né, quem te deu amor, é fácil. Mas Jesus amou todas as pessoas. Jesus amou todos os pecadores, né? Não sei se vocês lembram a passagem, quando estava todo mundo lá indo apedrejar a prostituta, e ele falou: olha, atire a primeira pedra. Quem nunca pecou? Então, a gente às vezes olha muito o cisco do olho da outra pessoa e esquece da viga que está sobre os nossos olhos. A palavra a palavra também fala sobre isso. Então, o Senhor nos ensina sobre o amor. O Senhor nos ensina sobre o amor. Como é difícil amar. Por isso que é uma decisão diária. Gente, tem pessoas que você fala: Senhor, é só pela graça que eu amo ela. Que eu não tenho condição.
Não tem condição. E o Senhor fala, é pela graça, porque quando você tá fora dos meus caminhos, eu te amo mesmo assim. Quando você tá teimando, quando você tá fazendo coisa errada, eu te perdoo, eu te amo, então você tem que amar, né? Então, menos ódio no coração, sabe, gente? Quando a gente fala da palavra de Deus, muitas pessoas são muito ríspidas. E aí elas já vão te agredindo, a forma de agir, até a forma de você questionar. Tá falando aqui, até a forma de você questionar, até a forma de você... perdi a palavra, mas tipo assim, de você dar um conselho pra outra pessoa, tem que ser de uma forma sábia. Tem que ser de uma forma sábia. Nós estamos aqui, não é pra vencer na gritaria, não. E hoje a gente vê que né? As pessoas querem ver quem fala mais alto, qual a voz sobressai mais. E aí tudo é polêmica, tudo é causar. Olha só como o mundo tá ficando, né? Nós precisamos nos posicionar com sabedoria. A nossa vida é testemunho, né? Deus não quer advogados, Deus não precisa de advogados, Deus precisa de testemunhas. Então, você precisa ser testemunha dele o tempo inteiro. O seu agir com as pessoas é um testemunho diário, né? E como é difícil. Mas a gente vai andando pela graça. Como se diz, como que chama aquele cantor? Eu vou passando pela prova dando glória a Deus, né? E aí continua. Ame seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é um cumprimento da lei. Precisa ser mais claro que isso? O amor não pratica o mal contra o próximo. Então, gente, nós vivemos sobre a soberania de Deus. Então, se vocês esperam justiça dos homens, eu sinto em te falar. A justiça, ela é divina. Então, não queira praticar o mal com o mal. Pratique o mal com o bem. Pode ter certeza. Lá em Provérbios 15 nós lemos, por isso que eu quis ler Provérbios 15. Lá fala exatamente sobre isso. Os olhos do Senhor estão por toda parte. Então Ele está vendo todas as suas atitudes. Fica tranquilo. Às vezes você fala assim, nossa, parece que Deus não está vendo. Parece que Deus não está notando. Ninguém me vê. O Senhor está vendo. O Senhor está vendo. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono. Quem ainda está dormindo aí, para a verdade de Deus? Quem ainda está dormindo na vida? Quando o Senhor fala com os discípulos, acorda, vocês estão dormindo. Vigiem, orem. Sabe, a gente precisa despertar. A gente passa uma vida dormindo. Então o Senhor está nos mandando aqui, aí. Chegou a hora de vocês despertarem do sono. A nossa salvação está mais próxima do que vocês imaginam. Então é tempo sim da gente acordar. É tempo da gente conhecer a Deus. É tempo da gente se posicionar. É tempo de nós mostrarmos para o mundo que nem tudo está perdido. Então, que a gente seja a diferença no mundo. O Senhor está querendo que a gente desperta para isso. Então, como Ele quer que nós sejamos sal na geração, luz, né, em meio às trevas, se a gente não se posicionar, se a gente não aparecer, se a gente não falar sobre Deus, Ele quer que a gente fale, Ele quer que a gente mostre, Ele quer que a gente seja testemunho. Então, nós precisamos estar em todos os lugares. Nós precisamos no trabalho, nós precisamos estar na política, nós precisamos estar em todos os meios para que a palavra de Deus esteja sobre todos os lugares, né? Desperta tu que dormes, né? A noite está quase acabando. O dia logo vem, portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. O dia logo vem, portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Então, gente, é hora da gente parar de caminhar com o que o mundo acredita.
parar de viver nas trevas, né? Eu sei que é muito difícil mudar. Eu sei disso, sei muito bem. Só que posso te falar, a mudança não vem pela nossa força, vem pela nossa disposição. Primeiro a gente se dispõe a Deus, depois a gente muda. E Deus é tão misericordioso que Ele sabe das nossas limitações, mas Deus não se limita nas nossas limitações. Então, quando a gente se entrega, quando a gente se dispõe à mudança, ela acontece, e ela acontece de dentro para fora. O que a gente não pode é continuar no caminho das trevas porque é mais conveniente, porque é mais fácil, porque a gente não quer renunciar das nossas vontades, não quer renunciar de um relacionamento, não quer renunciar de algo que você tem um apego, né? Tem um apego. Só que a gente precisa entender que a gente precisa se revestir da armadura da luz, né? Se a gente quer verdadeiramente seguir os planos de Deus, se a gente quiser viver para Ele, se a gente quiser viver pelas obras dele, viver o sobrenatural de Deus, ter uma mudança de vida, a gente precisa escolher um lado. E todos os dias nós temos que fazer essa escolha. Não dá pra ficar em cima do muro. Não dá pra ficar em cima do muro. Eu já contei isso pra vocês. Eu acho que quem tá aqui mais tempo sempre. Mas quando eu era mais nova, eu lembro, era uma amiga oculta assim no Natal. E uma amiga minha foi me entregar o presente, cada um falava características. E ela foi falar, ela é muito minha amiga. Hoje a gente dá risada disso e eu agradeço ela por ela ter falado isso comigo. E aí todo mundo falando coisas boas sobre as pessoas. E aí ela foi me entregar e falou assim: a Bela tem uma dificuldade de se posicionar, então eu nunca sei o que ela tá querendo dizer. Se ela tá contra, se ela tá a favor. Gente, eu fui embora mal. E ela falou daquilo, né? Da minha falta de posicionamento. Eu fui embora mal com aquilo. Eu falei assim, que identidade que eu tenho? Que as pessoas veem em mim uma pessoa em cima do muro, né? E eu achava que isso era ser sábio. Eu achava que estar em cima do muro era ser sábio, porque eu não ia precisar me dispor com ninguém, né? Eu não ia precisar me posicionar. Então eu ficava ali. A pessoa falava, eu, a outra falava, eu, concordava com tudo, não sabia falar não sabia me posicionar, nem sabia quais eram minhas vontades. Então eu ia contra o caminho de Deus. Por quê? Porque eu não sabia quem eu era, não sabia quem Deus era. Quando a gente conhece quem Deus é, a gente percebe que é um posicionamento, é um relacionamento de posicionamento. Eu sei quem Deus é, eu sei quem eu sou, eu sei das promessas dele pra mim, meus valores são inegociáveis. A pessoa me falou uma coisa, olha, você me perdoa, mas se você tá me falando, pedindo opinião, eu não posso concordar com você nisso, né? E aí você fala a palavra de Deus. Não é o seu entendimento, né? Mas sim o entendimento do Senhor. Mas a gente precisa se posicionar, as pessoas precisam olhar pra gente e falar, olha, eu sei quem você é. Olha, não, essa pessoa, ela tem valores inegociáveis. Essa pessoa honra o Senhor. Essa pessoa, ela é correta nas coisas que ela faz. Então a gente precisa verdadeiramente viver a isso. E eu sei que é difícil. Naquele dia mesmo eu fui chateada. Eu falei, nossa, mas ela só falou coisa ruim. E ela nem falou com um tom ruim. Mas hoje a gente dá risada e eu agradeço ela. Eu falo, ainda bem que você me falou, porque aquilo não saiu da minha cabeça. Ela foi minha amiga. Ela me deu um conselho sábio, né? A amizade é isso. Não é só falar o que a pessoa quer ouvir. Não é só falar o que a pessoa quer ouvir. O Evangelho nos mostra isso. Nem sempre a gente quer ler o que ele tá falando. Você tá lá morrendo de raiva de uma pessoa, a pessoa te feriu. Você vai e abre a Bíblia. Perdoar. Amar seu inimigo. E não sei o que. E você fala assim, Deus, não era isso que eu queria, não. Ele vai falar, mas é isso que eu espero de você. Né? Então, posicionamento. Deus se posiciona. Deus se posiciona. Se a gente quer um posicionamento de Deus na nossa vida, nós precisamos nos posicionar assim como Ele. Agora tá acabando. Comportemo-nos com decência, com quem age à luz do dia, não em urgente. Vou até repetir de novo.
Comportemo-nos com decência com quem haja à luz do dia, não em orgias, bebedeiras, imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Eu acho que nem precisa falar nada sobre isso, né, gente? A palavra já diz por si só. Esses desejos são o quê? Desejos carnais, desejos que o mundo prega, que você só vai ser feliz se você for uma pessoa que viver isso aqui, que viva isso aqui. E a gente tem que andar na contramão do mundo, né? Se revestir mesmo da graça de Deus, andar pelos caminhos da luz, porque tudo que a gente alimenta cresce. Tudo que a gente alimenta cresce. Então, se a gente alimentar os nossos desejos carnais, eles vão crescer cada dia mais. Essa passagem tá em Romanos 13, capítulo 13, versículo 13. Comportemo-nos com decência. Com decência. E a gente vê a depravação do mundo. Tá totalmente o contrário, né? Então, como o inimigo ele vem para roubar, matar e destruir. E como que o inimigo faz isso na sociedade? Ele coloca um sistema. Ele insere um sistema na sociedade. E o sistema, ele é tão atraente que a gente vai caindo dia após dia sem perceber que a gente está caindo na armadilha do inimigo. E quando a gente vê, a gente está em um buraco de pecados, né? A gente está em um vazio existencial. A gente está longe da presença de Deus. A gente está indo completamente contrário ao que o Senhor espera da nossa vida. E o sistema, ele faz o quê? Ele vai lá onde? Nas crianças, nos jovens, nos adolescentes. E isso é muito sério, né? Isso é muito sério. Por isso a gente precisa levantar um clamor mesmo, orar pelos nossos jovens e ensinar para os nossos jovens a palavra de Deus, o que é certo, o que é errado, as consequências de tudo isso aqui, né? De tudo que a gente faz que contraria a palavra de Deus. Então a gente não pode deixar que a gente seja influenciado por esse sistema, né? A gente vive uma geração, e eu já vivi assim, gente. Então, eu sei disso, sabe? Eu sei disso. O quão atrativo é. A gente vive uma geração que vive pelo final de semana, né? Jovens sem propósito, jovens que só querem saber realmente dos prazeres carnais e que acham que tá tudo bem, que eles podem ser quem eles quiserem, mas lá dentro do quarto deles, eles estão deprimidos, ansiosos, sem saber quem eles são, né? Porque é esse o resultado do pecado na nossa vida. O resultado do pecado é a morte. A gente não pode se esquecer disso. Então, a gente não pode se calar. Não pode se calar. Se você é pai, se você é mãe, não se cale, né? Seja um pai sábio. Seja um pai sábio. O exemplo arrasta. Então, começa de você. Começa de você. Sabe? Se seu filho, desde sempre, vê você lendo a Bíblia, vê você seguindo a Deus, vê você sendo sábio nas suas palavras, na sua correção, ele vai ter esse exemplo dentro de casa. Agora, se você não teve esse exemplo, seja você o exemplo que as pessoas querem seguir, né? Seja você o exemplo que as pessoas querem seguir. Nunca é tarde. Nunca é tarde para aprender nos caminhos do Senhor. Nunca. Jamais. Né? O Senhor quer realmente nos lapidar dia após dia. A gente não pode achar que a gente é igual aquela personagem Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Não. O Senhor quer realmente nos lapidar. Então, se você já tem filhos grandes aí, ore pelos seus filhos. Mostre os valores. Mostre você a mudança que você teve na sua vida. Né? Se você é jovem e me segue, eu sei o quanto o mundo é atrativo. Sei bem. Sei o quanto é difícil a gente se afastar de pessoas, de ambientes, de situações. Mas eu posso te falar, não é pela nossa força,
né? É pela graça de Deus mesmo, mas é uma decisão. A gente precisa decidir. O Senhor ama pessoas decididas, pessoas justas, pessoas que sabem o que quer, o que querem, né? E quando você não sabe o que quer, já é meio caminho andado. Então, quando você fala, eu não quero andar pelo pecado, né? Eu quero sim viver uma vida com Deus. Eu quero sim ter uma vida abençoada. Eu quero ter uma paz que excede todo entendimento. Eu quero ter esperança em momentos de caos, em momentos de tempestade, em momentos de dificuldade. Então, você sabe o que você quer. E o caminho é só um. O caminho é só um. Por mais estreito que ele pareça ser, é o único caminho capaz de trazer todas as respostas necessárias para você viver plenamente aquilo que o Senhor espera. Amém? Então, a gente não pode se calar. Não pode. Porque é isso que o mundo, é isso que o sistema quer que a gente faça. Que a gente se cale, que a gente normalize tudo. Que a gente ache que todas essas coisas que estão acontecendo no mundo são normais. E provavelmente você já ouviu isso. Ah, é normal, agora a geração é assim, né? Geração é assim, agora como que o mundo tá? Sim, olha como que o mundo tá. Nós estamos no mundo, mas nós não somos deste mundo. Nós viemos para ser a diferença aqui. Então a gente realmente precisa se posicionar, né? E pra gente se posicionar, a gente precisa conhecer quem Deus é. Porque se a gente se posicionar pela nossa própria mente, a gente vai estar sendo como tolo. Para que a gente seja sábio, a gente precisa conhecer o propósito dele para nossa vida, para nossa geração, para nossa sociedade, para o nosso estado, para o nosso governo, né? Para que a gente realmente saiba lutar pelos nossos direitos. Porque os nossos direitos são o quê? O que Deus espera. Ele é soberano, a autoridade é dele. Amém? Amém, gente. Glória a Deus. Meu livrinho, tá aqui. Ontem eu esqueci de ler o livrinho com vocês. Hoje é dia 10 de abril. 10 de maio, né? Gente. 10 de abril. Tô lá em abril. 10 de maio. Olha só. Glória a Deus. A gente tá falando do quê? De amor. Eu não li hoje ainda, hein? Qual o título do livrinho? Manifestações de amor. Pois estou sempre consciente do teu amor e tenho vivido de acordo com a tua verdade. Salmos 26:3. O amor assemelha-se ao vapor. Não podemos ver o vapor, mas às vezes sentimos os efeitos dele. Por exemplo, só percebemos o vapor da gasolina quando se produz uma faísca e ocorre uma explosão. Podemos então observar os efeitos dele. E quanto mais aprendemos sobre vapores, mais reconhecemos que estão ao nosso redor. O mesmo se aplica ao amor de Deus. Quando aceitamos a Cristo, os receptores do nosso cérebro, de nosso coração e de nosso espírito são ativados. E a cada novo reconhecimento, ocorre uma explosão de alegria em nós gerada por aquilo que sempre esteve presente, mas que só conseguimos ver a partir daquele momento. Quando finalmente entendemos o amor de Deus de uma forma que nunca fomos capazes de imaginar, há uma espécie de explosão em nosso coração, detonada pelos sinais desse amor em toda parte. Vemos o amor de Deus na beleza da criação. Sentimos o amor de Deus em sua graça e misericórdia e nas coisas que acontecem para nosso bem. Depois que a faísca do reconhecimento do amor de Deus por nós é produzida, ele continua a explodir em nosso coração, despertando nossos sentidos todos os dias e tocando-nos com mais intensidade que no dia anterior. Repitam agora, vamos repetir junto. Senhor, torna-me cada vez mais perceptiva e sensível para as inúmeras manifestações diárias de teu amor, que eu possa identificar tua presença e teu cuidado, até mesmo nas dádivas mais sutis com as quais tu me cercas. Amém? Amém. Não saia daí. Vamos terminar a nossa oração, tá? Vamos terminar com a nossa oração agora. Fechem seus olhos. A gente sabe que a oração muda quem nós somos, né? E é nosso alimento espiritual. Então vamos realmente começar esse dia com o nosso alimento. Amém? Feche seus olhos agora
Foca só nesse momento. Só nesse momento agora que existe. Coloca a sua atenção no centro da vontade de Deus. Se concentra nisso. Senhor, a gente vem aqui te agradecer, Pai. Te agradecer por mais um dia. Te agradecer pela tua presença, pela tua misericórdia, pela tua graça e principalmente pelo teu amor. Porque é teu amor diário que sonda os nossos corações, que nos molda, né? Que nos mostra verdadeiramente que nós também somos capazes de amar, Pai. Se o Senhor nos perdoou mesmo com todas as nossas dificuldades, com as nossas limitações, nós também somos capazes de perdoar, mesmo com as nossas infinitas limitações humanas. Pai, então sonda os nossos corações, que haja uma mudança mesmo na nossa forma de pensar, para que haja uma mudança na nossa forma de agir. Pai, nos leva para o centro da Tua vontade. Que nessa manhã aqui, Pai, o Senhor coloque em cada coração uma vontade de servir, de viver mais para o Senhor, Pai. Sabe? Que a gente não viva nesse mundo como as pessoas vivem, que a gente não se amolde aos padrões deste mundo. Pelo contrário, Pai, mas que a gente reconheça e que cresça dentro de nós uma vontade de mudança, uma vontade de falar mais do Senhor, uma vontade de testemunhar o seu amor para outras pessoas, né? Nos capacita, Pai, com sabedoria, que sejamos sábios nas nossas palavras, que sejamos sábios na nossa forma de agir, na nossa forma de nos posicionar, na nossa forma de ensinar, Pai, pois é somente pela Tua graça, né? Sem o Senhor nós nada somos. Então que cada um aqui saia diferente da forma como entrou, Pai, que essa palavra entre e ressoa no nosso coração, Pai, de forma que a gente não vai conseguir se calar e que transborde o amor e a graça do Senhor por todos os outros corações, Pai. Venha sobre esse dia, nos guardando com os Teus anjos, nos protegendo, nos levando para o centro da Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, 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 pessoal, glória a Deus. Ai, como é bom, né? Como é bom viver a palavra de Deus. E é Ele que nos direciona, né, gente? Então, assim, eu recebo várias perguntas. Isabela, como que você se planeja o estudo? A gente busca, a gente conhece de Deus, mas quem nos capacita é o Espírito Santo, quem nos capacita é Ele, né? Então, peça verdadeiramente quando você for conversar com uma pessoa, quando você precisa se posicionar em algo, peça antes, Espírito Santo, vem comigo, que sejam as Tuas palavras, que não sejam as minhas, né? Porque senão, se for a nossa palavra, o nosso entendimento, a gente está perdido. Mas quando é dele, a gente consegue realmente ser lapidado. Amém? Que o Senhor, gente, mesmo esteja presente nesse dia. Estou muito feliz de ter aqui com vocês aqui. Quantas pessoas, glória a Deus por isso. Jamais imaginei tudo isso que o Senhor está fazendo mesmo. Então, como é bom ser obediente ao Senhor, né? Agradeço demais a presença diária de vocês. Quanto carinho eu recebo. Vamos aos recados, só para não esquecer, porque chegou muita gente depois. Nós estamos aqui de segunda a sexta, 8 horas da manhã, fazendo o nosso devocional diário. Esse é o nosso propósito. A gente está lendo agora o livro de Romanos. Acho que está quase acabando. Depois a gente vai entrar em Coríntios, que é bênção demais também. Nós temos o canal no YouTube, então assim que a live acaba, eu já posto lá no YouTube, ela fica salva. Então vai lá, se inscreva no canal, compartilha, curte. A live fica salva 24 horas no canal do Instagram, no meu Instagram também, se você quiser compartilhar com outra pessoa. E nós temos o nosso grupo de devocional, né? Que eu mando diariamente lá o que foi falado aqui na nossa live. Em que tenho sentido falta dos pássaros. Pois é, eles estão por aqui, mas eles estão mais calados esses dias. Mas que
Que o Senhor abençoe mesmo a nossa vida, o nosso dia, os nossos caminhos, tá? Eu tô aqui com vocês mesmo, vivendo esse propósito. Estamos juntos nisso, né, gente? Tenho aprendido muito todos os dias. A gente acha que a gente tá abençoando, eu tô sendo duplamente abençoada, porque quanta coisa o Senhor tem me ensinado nesse caminho. Então, é maravilhoso isso. Então, fiquem com Deus, que o Senhor abençoe muito vocês. E eu espero vocês amanhã, tá? Quinta-feira. Então, se foi sua primeira vez aqui na live, permaneça, que eu espero muito vocês aqui. Nós já vamos completar 4 meses de live. Que glória a Deus, gente. É só pela graça de Deus. Porque se for pela Isabela aqui, não dá, né? 4 meses, que bênção. E muito obrigada, tá? Tô já enrolando aqui. Obrigada pela companhia diária de vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã.